O Irã está vivenciando a noite mais longa e sombria de sua história. O muro invisível do medo que manteve o regime de pé por 45 anos foi derrubado. A milícia Basij, promovida como invencível, o exército de 20 milhões de Khamenei, não está mais patrulhando as ruas. Eles estão sendo caçados em suas próprias sedes. De Teherã a Babol, de Qom a Tabriz, delegacias estão em chamas e as portas do centro de detenção estão sendo arrombadas pelo próprio povo. Veículos da polícia Basij estão se transformando em bolas de fogo. Enquanto o regime pensava que estava implementando um plano de repressão ao estilo da Praça da Paz Celestial, na verdade puxou o gatilho que selou seu próprio destino. Teherã caiu, a autoridade se foi, e o punho de ferro dos mulás desmoronou naquela noite diante da vontade do povo. Para entender a anatomia desse colapso, devemos voltar àquele momento crítico de ruptura em frente à sede do Basij, no coração de Teherã na noite de 18 de janeiro. Quando o relógio marcou meia-noite, o equilíbrio psicológico entre as forças do regime e o povo se inverteu completamente. A estrutura da milícia de uniforme preto, que havia aterrorizado a população civil por anos e atuado como guardiões morais em cada esquina, desintegrou-se sem sequer conseguir assumir posições defensivas pela primeira vez. Imagens verificadas por fontes OSINT e relatórios do campo provam que isso não foi um simples confronto, mas um contra-ataque coordenado. A principal sede do Basij em Teherã foi cercada por dezenas de milhares de manifestantes furiosos. E naquele momento ocorreu um ponto de virada na história iraniana. O povo rompeu as portas de aço reforçado da sede. O que aconteceu em Teherã foi o momento em que a soberania de um estado terminou. Os manifestantes não apenas incendiaram o edifício, eles tiraram do regime sua maior arma, seu poder de aprisionar. O povo iraniano que temia o Basij há anos fez com que eles experimentassem um momento de caos. Este evento em Teherã se espalhou para outras cidades como um efeito dominó. O que aconteceu na cidade de Babol foi a prova mais clara de que esse colapso não estava limitado à capital. Em Babol, as pessoas não estavam mais apenas entoando slogans, estavam mirando objetivos estratégicos, nomeadamente os instrumentos de opressão do regime. O prédio da polícia local de crimes e os centros Basij foram alvos. Imagens do local mostram delegacias de polícia envoltas em chamas. O cenário era o mesmo na área de Sardab Abad e nas bases do Basij em Al-Rasul. As forças do regime perderam a capacidade de controlar os bairros. Enquanto antes uma única motocicleta Basij era suficiente para intimidar um bairro, agora nem mesmo veículos blindados conseguem entrar nas ruas. As forças de segurança tornaram-se incapazes de sair de suas próprias bases. As ameaças de lei marcial de Khamenei permaneceram como retórica vazia, sem contrapartida no mundo real. Isso ocorre porque o mecanismo que imporia a ordem foi cercado e tornado ineficaz pelo próprio povo. Uma análise técnica deste colapso operacional nos mostra que o regime tentou aplicar a doutrina de negação diária contra seu próprio povo, mas falhou. O controle das ruas escapou das mãos do Estado e caiu nas mãos de multidões organizadas e furiosas. Os incêndios em Teherã e Babol não são apenas a queima de edifícios, mas a queima do mito de invulnerabilidade de 45 anos da República Islâmica. A resposta do regime a este colapso foi, como esperado, força máxima. A administração de Teherã tentou replicar o modelo sangrento de tolerância zero, implementado pelo Partido Comunista Chinês na Praça Tiananmen em 1989, que salvou o regime. No entanto, havia uma variável crítica que eles não consideraram. O povo iraniano de 2026 não era o povo chinês de 1989, e a história nem sempre se repete. De acordo com relatos horríveis vazados pela Reuters e fontes locais, o número de mortos devido aos disparos das forças do regime na última semana pode ter ultrapassado 5.000. Este número é prova de que o regime lançou uma guerra total contra seu próprio povo para sobreviver. Em circunstâncias normais, esperaria-se que o massacre tão horrível trancasse as pessoas em suas casas, esvaziasse as ruas e criasse um manto de silêncio. Essa era a lógica de Tiananmen, atacar tão forte que ninguém ousasse levantar a cabeça novamente. No entanto, no Irã, ocorreu a reação oposta, um efeito de retaliação. Em vez de subjugar o povo, as 5.000 mortes levaram a raiva a um ponto irreversível e inegociável. Cada funeral tornou-se a faísca para um novo protesto. Cada bala apagou um pouco mais do medo e substituiu-o por um senso puro e destilado de vingança. As multidões nas ruas não estão diminuindo. Pelo contrário, estão crescendo exponencialmente. O punho de ferro de Khamenei causou uma explosão maior onde atingiu,
em vez de esmagar o lugar que acertou. À medida que o regime aumenta a dose de violência, crava mais um prego no caixão de sua própria legitimidade. Neste ponto, devemos observar como a superioridade tática no terreno mudou. Os enxames de motocicletas, que foram a ferramenta de repressão mais eficaz do Basij por anos, agora se tornaram armadilhas mortais. Enquanto o som dessas motocicletas sozinho costumava ser suficiente para dispersar multidões, imagens de Teherã em 16 de janeiro mostram que o caçador se tornou a caça. Os manifestantes estão parando essas unidades motorizadas, montando emboscadas em ruas estreitas, erguendo barricadas e usando obstáculos caseiros, incendiando seus veículos e repelindo as milícias. Em outro vídeo gravado em 15 de janeiro, vemos resistência organizada das varandas e telhados dos prédios. As pessoas estão jogando objetos de cima nas milícias ao nível da rua, expulsando-as de suas áreas. Isso é essencialmente uma defesa de guerrilha urbana. As pessoas transformaram seu bairro, sua rua, em uma fortaleza. A força de resposta mais móvel e rápida do regime, as esquadras de motocicletas, foi paralisada por essas táticas, perdendo sua capacidade de se mover. Este efeito de onda é o fracasso da doutrina militar do regime. O monopólio da violência já não está com o Estado, está com as multidões que ousam desafiá-lo. A experiência Tiananmen 2.0 não trouxe o silêncio que o regime esperava, mas sim o caos que é o pesadelo do regime. A derrota militar do regime no terreno, combinada com um colapso moral, varreu os últimos vestígios de legitimidade. Os desesperados Basij e guardas revolucionários estão recorrendo a táticas que entrarão para os anais dos crimes de guerra. Relatos da cidade de Hamadan confirmam que milícias usaram ambulâncias para infiltrar manifestantes, transportar armas ou escapar da zona de conflito. Ambulâncias, consideradas invioláveis sob a lei internacional e simbolizando a salvação de vidas, foram transformadas em cavalos de Troia militares pelo regime. No entanto, o povo também percebeu essa armadilha. Agora, milicianos totalmente armados estão saindo das ambulâncias paradas, não civis feridos. Esta situação mostra que o regime perdeu completamente não apenas o campo de batalha, mas também sua superioridade moral, valores humanos e seu status como Estado aos olhos do povo. Se um Estado se esconde atrás de ambulâncias para enganar seus próprios cidadãos, esse Estado já colapsou. Então, como essa estrutura, vendida ao povo iraniano por anos como o exército dos oprimidos, se transformou em uma máquina de morte escondida atrás de ambulâncias e atirando em seu próprio povo? A resposta a esta pergunta não está nas ruas de Teherã, mas nas profundezas dos arquivos em um tranquilo subúrbio de Paris. As raízes dessa estrutura, que agora se tornou um dragão de 7 cabeças, foram plantadas em 1978 na cidade francesa de Neauphle-le-Château. De acordo com documentos chocantes descobertos pelo Telegraph, o círculo próximo de Khamenei no exílio, enquanto planejava estabelecer um exército popular contra o regime do Shah, copiou sua doutrina militar não da lei islâmica, mas das táticas de guerrilha do exército republicano irlandês, IRA. O Basij e o IRGC, que confrontam o povo nas ruas de Teherã hoje, já não são mais aqueles revolucionários idealistas em Paris. Eles são uma organização criminosa que devora a economia do país, controla os portos e gerencia todo tipo de contrabando, desde petróleo até drogas. Fundação Cooperativa Basij, um monopólio que manipula tudo desde o mercado imobiliário até a bolsa de valores. Portos privados, buracos negros onde bilhões de dólares fluem sem controle além das alfândegas estatais. Esta é a verdadeira razão profunda para a raiva do povo. Eles não veem uma polícia religiosa ou força de segurança à sua frente. Eles veem um cartel mafioso em uniforme, explorando os recursos do país e matando seus filhos. O legado das pessoas enviadas à morte na década de 1980 para limpar campos minados durante a guerra Irã-Iraque foi usurpado por mercenários que abrem fogo contra o público para proteger o dinheiro ilícito que chega pelos portos. Esta traição histórica é também a principal fonte da perda de motivação. Enquanto o filho de Khamenei, Mojtaba, contrabandeia bilhões de dólares para Dubai, por que um membro de baixo escalão do Basij e dos bairros pobres de Teherã deveria morrer por esses chefes da máfia? É aqui que a cadeia de lealdade do regime se quebrou. Os membros estão perdendo a motivação, a cadeia de comando está desmoronando e o regime é forçado a preencher o vazio, trazendo mercenários do Iraque e do Paquistão.
E o golpe final que acelerou esse colapso à tecnologia. O regime cortou a internet para apagar os protestos, baixando a cortina de ferro digital, mas as imagens continuam a fluir. Terminais Starlink e redes descentralizadas perfuram o muro de censura do regime. Imagens de uma delegacia em chamas em Teherã foram vistas em questão de segundos em Nova York e Londres e, mais importante, em outras cidades do Irã. Este é um precedente assustador não apenas para o Irã, mas para todos os regimes opressivos. Desligar a tomada já não é suficiente para parar a revolução. O fluxo de informações está completamente fora do controle do regime. Todos esses eventos são realmente difíceis de acreditar. Janeiro de 2026 entrará para a história como a data em que a República Islâmica do Irã perdeu oficialmente seu status de estado de segurança. Com delegacias de polícia em chamas, ambulâncias sendo usadas como veículos militares e portões de prisões sendo derrubados pelo povo, a declaração de lei marcial de Khamenei não passa de um pedaço de papel. O povo viu que o monstro mais temido do regime, aquela enorme máquina Basij, era na verdade um tigre de papel esvaziado e corroído pela máfia, sustentado por táticas importadas de Paris. E uma vez que o medo deixa uma sociedade, ele nunca retorna. O que desabou em Teherã naquela noite não foi apenas a porta de uma sede, foi o futuro de 45 anos do regime. O punho de ferro de Khamenei foi quebrado. Agora, a única pergunta que resta é quem ficará sob os escombros. O principal nome no Irã já começou a colocar todas as pedras nas rotas de fuga para evitar ser enterrado sob os escombros. Fontes de inteligência e imagens de satélite sugerem que o Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos, foi secretamente retirado do escritório de liderança em Teherã em um comboio blindado e levado para abrigos nucleares a 500 metros abaixo do solo. No entanto, a verdadeira atividade não está no subsolo, mas na pista. O Airbus A340 pertencente à Mirage Airlines, que foi destinado ao uso pessoal de Khamenei e é conhecido há anos como o quebra-sanções, está supostamente esperando com os motores ligados. A possibilidade de que o país de destino possa ser a Rússia já não é mais uma surpresa. Então, a Rússia aceitará Khamenei. Khamenei agora vê Moscou, que ele chamou de parceiro estratégico por anos, vendeu drones e queimou pontes com o Ocidente como sua tábua de salvação. No entanto, para Putin, Khamenei já não é mais um aliado, mas um ativo que passou do seu auge. O acerto de contas no Kremlin está sendo conduzido com uma racionalidade fria como gelo. O que Putin ganharia ao aceitar um Khamenei deposto na Rússia? Resposta: nada. Pelo contrário, seria um enorme fardo. Aceitar Khamenei significaria que a Rússia queimaria todas as suas pontes com o novo regime que seria estabelecido no Irã e com o Ocidente. Putin, que já tem inimigos suficientes no atoleiro ucraniano, pode não querer outro líder exilado em suas mãos. A regra implacável da política externa russa entra em jogo aqui. A Rússia não tem amigos, apenas interesses. E Khamenei não tem mais interesses a oferecer a Putin neste momento. Sua autoridade se foi. Seu exército está desmoronado. No entanto, há uma última e mais perigosa carta que Khamenei pode jogar na mesa. Alegadamente, essas caixas misteriosas carregadas no avião de Khamenei contêm os arquivos nucleares de 40 anos do Irã, listas de redes de agentes e dados críticos sobre a tecnologia de armas que a Rússia está usando na Ucrânia. Khamenei pode simplesmente estar enviando esta mensagem a Putin. Aquele avião atualmente esperando na pista de Semnan não é um meio de fuga para Khamenei. Ele se assemelha a uma aeronave kamikaze moderna. Se Putin não abrir a porta, Khamenei pode se tornar um fantasma no céu, ficando sem combustível e sem lugar para pousar. Se Putin abrir a porta, Khamenei não será um convidado na Rússia. Ele viverá como um prisioneiro, assim como Assad. Em resumo, o regime de Teherã não conseguiu suprimir os levantes populares com forças repressivas como o Basij e o IRGC, enquanto os protestos continuam. Khamenei está ciente disso. Portanto, o líder religioso do Irã quer manter seus planos atualizados como último recurso. Se o Basij e o IRGC se voltarem contra ele, Khamenei sabe que será o fim. Portanto, o regime de Teherã pode estar esperando o momento certo para escapar. Por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as informações mais recentes sobre novos vídeos e análises aprofundadas. Fique com a PPR Global na busca pela verdade.